Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 28 de agosto de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Deveres terrenos e resultados celestiais. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Marcos capítulo 12, a partir do verso 13. É um diálogo entre Cristo Jesus e dois grupos, os herodianos e ao mesmo tempo o grupo dos saduceus. O texto vai dizer assim: E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos, para o apanharem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. Portanto, é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não? Ou não devemos pagar? E então, Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me perguntando sobre isso? Estão tentando me pôr à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles lhe trouxeram a moeda. E ele lhes perguntou: De quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ficaram admirados com ele. Depois os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um irmão morrer, o seu irmão tomará sua mulher, que estiver sem filhos, e esse deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Haviam 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Enfim, nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Enquanto os mortos ressuscitam, se não casam, não se casam e nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Há uma coisa que vocês precisam compreender, ou que nós precisamos compreender, quando o assunto é a forma como o Senhor Jesus lidava com as autoridades da sua época. Na época de Cristo Jesus, haviam mais de 200 seitas diferentes dentre o povo entre os judeus. Cada uma dessas seitas tinha algumas crenças bem específicas. É bem verdade que as mais conhecidas são os fariseus, que eram aqueles que conseguiam aglutinar mais pessoas. Haviam também os zelotes, que era um grupo muito mais radical. Eles acreditavam que só poderiam livrar o povo da dominação estrangeira através do poder das armas. Então, eles literalmente criavam milícias para lutar contra os romanos. Haviam também os saduceus. Esses eram muito menores, era talvez uma das menores seitas, mas uma das que mais reunia poder, porque esses indivíduos eles não acreditavam na ressurreição dos mortos e não acreditavam em nenhuma outra parte da Bíblia, a não ser no Pentateuco. Eram apenas os primeiros 5 livros de Moisés. Portanto, por acreditar apenas nessa existência, eles achavam que precisavam viver de forma intensa esse tempo e, ao mesmo tempo, aguardar o momento em que eles fossem morrer, porque a partir da morte, então tudo que você teve para poder experimentar da vida foi o que você viveu enquanto estava vivo. Depois da morte, sem ressurreição, sem absolutamente nada, as pessoas seriam como se nunca tivessem sido. É claro que para poder chegar a essa mesma conclusão, eles distorciam tremendamente as escrituras. O que é mais interessante é que talvez por causa dessa própria característica da sua teologia, ou seja, a ênfase no aqui e agora, somente o hoje, somente essa existência, eles se apegavam tremendamente ao poder. Então estamos falando aqui de um grupo que acabou dominando o poder em Israel. O sacerdócio era composto basicamente por indivíduos dessa mesma seita. Agora, o que vai acontecer é que no decorrer
de todos os tempos, essas seitas brigavam entre si. Havia também uma seita bem menor, a seita dos herodianos. Esses indivíduos, eles meio que protegiam a imagem de Herodes, eles tinham um apego a Herodes muito grande. Esses indivíduos brigavam entre si, dificilmente havia uma situação que pudesse uni-los. Jesus acabou causando tanto problema para essas seitas, porque Jesus não estava ligado a nenhuma delas. É lógico que quando você olha para o número de conversos de Jesus, a grande maioria dos seguidores de Jesus vinham do farisaísmo. Porque como o próprio Jesus se manifestou em relação aos fariseus, Jesus disse aos seus seguidores, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles são hipócritas. E Jesus trabalhou de forma muito intensa a questão da hipocrisia desse grupo. Mas aqueles que mais buscavam as escrituras e respeitavam as escrituras eram esse grupo. Você não encontra relatos de saduceus que seguiam a Jesus, isso só vai acontecer depois do Pentecoste. Aí a Bíblia vai mencionar que inclusive alguns sacerdotes obedeciam à fé. Entretanto, agora, nessa altura, com um pano de fundo em que Cristo Jesus está chegando no final do seu ministério, agora a Páscoa está chegando, Jesus está na semana que antecede a Páscoa, quando esses episódios começam a ter lugar. Alguma coisa inimaginável para a maior parte das pessoas da sua época aconteceu. Fariseus, saduceus, herodianos se unem com o propósito de tentar derrubar Jesus. O texto deixa muito claro que haviam pessoas de todas essas classes, claro, dirigidas pelos saduceus. Esses eram, tanto que o próprio processo de julgamento que acabou acontecendo em relação a Jesus, na quinta-feira à noite, na casa de Anás, foi dirigido especificamente pelo grupo dos saduceus, de onde vinha o grupo sacerdotal. Haviam fariseus com eles? Haviam. Mas muitos dos fariseus que eram devotos a Jesus, mesmo que não de forma aberta, como José de Arimateia, Nicodemos, esses indivíduos não foram chamados para fazer parte do grupo que fez parte desse processo. Quando você vai estudar, você vai perceber que esses indivíduos foram colocados de lado porque eles tinham algum tipo de familiaridade com Jesus e nas reuniões que haviam acontecido no Sinédrio anteriormente, eles haviam defendido Jesus. Mas agora esses grupos se unem com o propósito de tentar derrubar Jesus. Então primeiro vem fariseus com herodianos. Eles querem tentar desacreditar Jesus, não apenas diante do povo, mas eles querem agora tentar fazer com que os romanos fiquem contra Jesus. Como eles trabalham para que isso aconteça? Bom, muito simples. Eles olham agora para Jesus e vão dizer, olha, Senhor, tem uma situação que nós gostaríamos que o Senhor nos ajudasse com ela. A situação é a seguinte, existem algumas pessoas que acham que não se deve pagar imposto a Roma, porque Roma é dominadora. Esse lugar é uma terra que foi dada aos nossos antepassados pelo nosso Deus. Então, na sua opinião, devemos ou não pagar impostos a Roma, a César? Jesus sabia que se ele dissesse que não se devia pagar imposto a Roma, os romanos acabariam se rebelando contra ele, e ele não tinha vindo para poder criar um problema com os romanos, até porque no próprio ministério de Jesus houve centuriões que acabaram seguindo a Jesus, nós estudamos sobre isso inclusive nesse trimestre. Mas agora Jesus vai olhar para eles e sabendo que se ele dissesse que não, arranjaria um problema com os romanos. Se ele dissesse que sim, muitas pessoas dentre a multidão, inclusive, principalmente dentro da seita dos zelotes, que eram nacionalistas, eles iam se revoltar contra Jesus. Jesus então pede que eles entreguem para ele uma moeda. E ele pergunta, de quem é essa inscrição na moeda? De quem é essa esfinge na moeda? E as pessoas respondem, é de César. Então Jesus vai dizer, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Há um texto, inclusive, no nosso guia de estudos, onde Ellen White vai comentar esse mesmo acontecimento, no livro Deserto às Nações, na página 480, onde ela vai dizer assim, é muito interessante aqui esse texto. Jesus respondeu que eles deveriam dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso fez com que ele escapasse da armadilha, mas também ofereceu instruções profundas sobre a responsabilidade de cada cristão para com o governo. Jesus declarou que, uma vez que estavam vivendo debaixo do poder romano, deveriam prestar-lhes o apoio que lhes era exigido.
não no que estivesse em oposição a um dever mais elevado, mas embora pacificamente sujeitos às leis da terra, deveriam ser primeiramente leais a Deus. Jesus, ele conseguiu, com a sua resposta, resolver dois problemas. Ele mencionou que deveria ser dado a Deus o que era dele e a César o que era de César. É claro que houve alguns momentos em que o próprio Pedro mencionou, algum tempo mais tarde, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando a lei dos homens nos coloca contra Deus, a gente tem que ficar do lado do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, nós devemos ser respeitosos em relação ao governo que está no poder, entendendo que quando lá no livro de Daniel é mencionado que é Deus quem coloca reis e é ele quem retira reis, Deus está no governo absoluto de tudo. Agora, esse grupo sai da frente e chega um grupo de saduceus. A cena é no mínimo hilária. Esses indivíduos não acreditam na ressurreição e agora eles vêm até Jesus com uma cena hipotética. Eles acreditam apenas no Pentateuco, então eles vão citar o Pentateuco, quando Moisés vai mencionar que um homem, quando morresse sem deixar filhos, o seu irmão deveria assumir a viúva, ter filho com ela, para que ela tivesse alguém para poder cuidar dela, numa sociedade extremamente patriarcal e machista. E então, porque senão ela não conseguiria sobreviver. Mas esse filho não seria do irmão, seria do falecido. E eles vão criar uma situação hipotética. Essa mulher, ela se casou, o marido morreu, ela não tinha filhos. Ela foi dada como esposa para o outro irmão, que também não teve filhos com ela, morreu, e depois para outro. Enfim, eram 7 irmãos, ela se casou com 7. Até que finalmente ela também morreu. E eles perguntam a Jesus, na ressurreição ela vai ser esposa de quem? Por que eles estavam fazendo essa pergunta? Porque eles queriam lançar descrédito sobre a doutrina de Jesus, porque eles sabiam que Jesus acreditava na ressurreição. Jesus vai responder de uma forma que os deixou completamente sem qualquer tipo de resposta. Ele vai dizer, vocês erram não conhecendo as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Ele vai dizer, bom, depois da ressurreição, no céu, eles serão como os anjos. Pronto. Não se casarão nem se darão em casamento. Agora, quando Deus vai conversar com Moisés e vai dizer, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele estava falando do quê? Que ele era Deus de mortos ou de vivos? Porque se esses indivíduos estavam mortos, ele dizia que era Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, todos os 3 já estavam mortos. Afinal de contas, ele é Deus de mortos ou de vivos? O que ele estava dizendo é que Deus, quando disse para Moisés que era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele era um Deus que os traria da sepultura na manhã da ressurreição, porque eles tinham sido fiéis a Deus enquanto viveram. Nessa perspectiva, Jesus desmontou completamente todas as tramóias que foram elevadas contra ele, mencionando que todas as pessoas deveriam ter algum tipo de responsabilidade com as pessoas ou com o mundo no qual eles vivem, responsabilidade e principalmente responsabilidade com Deus no céu. Na medida do possível, nós devemos estar bem com Deus e com os homens. O Senhor Jesus é tremendo e ensina lições preciosas no que diz respeito a isso. Aquele dia termina com mais uma vitória da parte do Senhor, principalmente porque o Senhor Jesus estava firmemente alicerçado na Bíblia, a palavra de Deus. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos de que o Senhor nos ama. Ajuda-nos a permanecer firmes em Ti e sermos respeitosos com as autoridades constituídas no mundo em que vivemos, mas principalmente respeitosos em relação ao Senhor e à sua palavra. Nos colocamos em Tuas mãos pedindo que ouça também os clamores que sobem dos corações nesse momento, pedidos, dificuldades que são enfrentados pelos Seus filhos. Responda de acordo com a Tua vontade, pois queremos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?